Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 13 de agosto, dia em que a igreja também celebra a memória de Santa Dulce dos Pobres. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 15, que diz assim: Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um evangelho bastante curto, mas rico de significado. Por quê? Porque fala sobre as crianças. Porque fala sobre as crianças. Hoje, se nós formos olhar para o mundo de hoje com relação às crianças, hoje as crianças, elas são supervalorizadas. Hoje as crianças têm direitos e direitos legais, né? Tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Ou seja, só que na época de Jesus, se nós voltarmos na época de Jesus, não tinha nada disso. A criança não tinha direito algum. Ou seja, direitos legais. Não tinha. E se não tinha direitos legais, a criança ela era tratada como se não fosse gente. Criança não tinha importância nenhuma. Esta era a mentalidade da época, por mais triste que seja, que fosse. Era a mentalidade. E veja como os discípulos, carregam em si um pouco dessa mentalidade, né? Quando as pessoas levam as crianças a Jesus, eles querem proibir. Eles querem proibir, porque criança e nada é a mesma coisa. Criança e nada é a mesma coisa. Como eu dizia, então as crianças não tinham direitos, não tinha importância alguma. Não tinha importância. Isso é muito sério, né? Muito grave, mas era o contexto da época, era a mentalidade da época, né? Hoje em dia é tudo diferente. Mas aqui é importante a gente perceber a atitude de Jesus, o gesto de Jesus. Por quê? Porque para aquelas crianças que muitas vezes não eram consideradas nem como gente, que não tinham direito algum, Jesus as defende. E é sempre assim, meu povo. Veja, as pessoas que são consideradas com menor valor diante da sociedade, as pessoas que são consideradas pobres, frágeis, sem proteção, é do lado dessas pessoas que Deus se coloca. É como protetor dessas pessoas que Deus se coloca. Isso aqui é maravilhoso. Porque aos olhos do mundo são pobres, aos olhos do mundo são frágeis, aos olhos do mundo são pessoas que não conseguem se proteger por si mesmas, são desvalorizadas. Mas aos olhos de Deus não. Aos olhos de Deus não. E Jesus ainda diz: delas é o reino dos céus. Veja. Claro, o Evangelho fala de crianças, mas aqui eu já aproveito para generalizar um pouco, porque toda gente que é desprezada, que é considerada como frágil, pobre, desrespeitada, como se não fosse ninguém, pessoas que são consideradas desprezíveis ou são vítimas do desprezo, Deus se coloca como protetor dessas pessoas. Isso é maravilhoso se as pessoas entendessem isso. Inclusive até as
próprias pessoas que são consideradas frágeis, fragilizadas, se elas entendessem que tem um Deus ao lado delas. Muita gente não iria se comportar como se fosse simplesmente vítimas da sociedade. Muitas são vítimas, sim, mas uma coisa é ser vítima concretamente. Outra coisa, pessoas que vivem um vitimismo. Ah, porque eu sou assim. Não, 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 não. Nada disso. Você não precisa disso. Você não precisa se fazer de vítima. E no dia que você for, Deus vai te proteger. Deus vai estar do teu lado. E a você basta compreender isso. Mas voltando um pouco para as crianças, né? Levaram as crianças a Jesus. E hoje, como nós precisamos levar as crianças para Jesus? E hoje em dia, como é que a gente pode levar as crianças para Jesus, Padre? Você pode levar, primeiramente, você precisa e deve até levar a criança para Jesus através do batismo. É o primeiro passo. Apresentar a criança para Jesus no dia do batismo. Porque o batismo apaga a mancha do pecado original. Pelo batismo, a criança recebe o Espírito Santo, ela se torna filha de Deus, ela é agraciada por Deus, ela recebe uma vida sobrenatural. Então, levar a criança a Jesus. O primeiro passo é o batismo. Claro, no dia do batismo, os pais e os padrinhos já recebem uma missão fundamental, porque ali eles assumem a missão de educar na fé aquela criança. Ou seja, os pais e os padrinhos têm a missão, durante toda a vida, de apresentar aquela criança a Jesus. É claro, a criança vai crescendo, vai se tornar jovem, adulta, mas ela precisa ser continuamente apresentada a Jesus, até que, chegando à idade da razão e se tornando jovem, se tornando adulto, ela chegue a professar a própria fé e caminhe com as próprias pernas. Na vida de fé também. E aí vai, por isso que o batismo, a primeira comunhão, crisma, e por aí vai. É o crescimento na fé. Tem tantas igrejas por aí, não católicas, que não querem nem batizar crianças. Por que excluir crianças dessa graça? Jesus está dizendo, não a proibais, não a proibais. Deixai vir as minhas crianças. Dela é o reino dos céus. Quem somos nós para proibi-las? Né? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.